Vamos lá, pessoal. A pirataria venceu. Vamos reagir aqui a esse vídeo. Anos 90 ou começo dos anos 2000, com total certeza você já viu uma dessas propagandas num DVD aí de locadora ou até mesmo pela televisão. DVD, show, filme, desenho. Ô chefia, fica à vontade. Esse aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho não, né? Ô patrão, esse daí, isso é coisa boa, meu. Maravilha. Tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora. Você vai levar 3 e vai me pagar só 2. Só que eu acho que eu tô sem troco. Então eu troco pro senhor. Cara, tinha muito isso na onde eu morava. Tipo, eu senti uma locadora lá e tinha filmes lá que era 5 em 1, 10 em 1, entendeu? Eu posso dar o troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. Filme em DVD, só original. E bom, o cenário atual é o seguinte: nos últimos anos, tanto o cinema quanto as plataformas de streaming subiram bem acima da inflação no Brasil, ficando 14% acima da inflação nos últimos 5 anos, de acordo com um levantamento da Proteste. Ou seja, tá mais caro assistir streaming. 42% aumentou. Ou seja, se antes você pagava R$100 para assistir, agora você paga 142. Dentro desse cenário, uma coisa que para muita gente já tinha caído em desuso voltou a crescer com total força no Brasil e no mundo. Ela mesmo, a pirataria. Hoje eu vou contar para vocês a história da pirataria no Brasil, que é uma verdadeira montanha-russa. E se você tá cansado de streamings caros e sem conteúdo, vem comigo que nesse vídeo aqui eu vou te apresentar uma solução. Mas antes de começar, vocês já sabem, deixa o joinha aí embaixo para poder ajudar, principalmente se você tá assistindo logo quando o vídeo foi lançado, porque me ajuda muito na performance aqui do canal, beleza? E sim, eu tô viajando, por isso o cenário aqui um pouco diferente, tentei fazer um negocinho aí, espero que vocês gostem. Agora vamos pra história da pirataria no Brasil. Essa campanha que eu mostrei na introdução, que começou lá na gringa com o nome de You Wouldn't Steal a Car, ou Você Não Roubaria um Carro em português, virou um símbolo da cruzada anti-pirataria da virada dos anos 2000 para 2010. A ideia era dizer que a pessoa que comprava um DVD pirata era tão criminosa quanto alguém que roubava uma bolsa ou assaltava um carro, o que é uma equivalência aí meio absurda, mas enfim. Alguns estudos da época mostram que nessa de misturar pirataria com crimes mais pesados, o efeito da propaganda foi extremamente negativo, sendo o oposto do planejado e fazendo as pessoas na verdade simpatizarem mais pela ideia de piratear. Segundo um estudo do IPEA, nos anos 2000, o Brasil ocupava o 9º lugar no ranking mundial de mercado pirata de CDs e DVDs, e simplesmente metade... Caraca, CDs e DVD era embaçado, hein? das compras de discos do país eram feitas em feirinhas piratas. Quem aí se lembra de ir em feirinhas? Tinha uma no centro de Guarulhos. Pô, feirinhas lá que era as famosas filme 10 em 1, entendeu? Filme 5 em 1, que é você... O cara comprava aquele filme e um funcionava, os outros 2 travavam, os outros 3 nem abria. Que eu ia quase sempre, ou comprar jogos de Play 2, 3 Jogos de PlayStation 2 também. por 10, ou ir pra devolver os jogos de Play 2 Não, 3 por 10 não. Era mais filmes que tinha esse negócio de 5 em 1, 3 em 1. Nossa. porque eles paravam de funcionar em uma semana. Evento canônico do jovem gamer. Eu também lembro de ter muitos filmes nessas feirinhas de diversos gêneros. Era um Netflix a céu aberto nessas feiras. Verdade, era verdade. Comprar DVD e CD. E se na indústria dos filmes a situação começou a ficar preocupante Imagina na música. dos estúdios, nos jogos o buraco era ainda mais embaixo. A Não, eu acho que começou com as músicas, depois com os DVDs e depois por último com os jogos, não? A importação de videogames foi fortemente restringida até os anos 90 e depois ela foi taxada pela lei como bem supérfluo, o que fez com que alguns consoles e jogos chegassem aqui no Brasil por preços absurdos pra época. Pois é, se hoje você acha caro, eu nem queira imaginar quanto era um PlayStation 2 no Brasil em 2005. Pô, em 2005, será que era o quê? Uns R$2.000? O console custava R$600 e assim... Ah, era mesmo, nossa. Era em termos de mais de R$3.000 hoje, não? 2005? Muito mais, em termos de R$5.000 hoje. A situação só piorou com o lançamento do PlayStation 3, que catapultou para 4 a 6 mil reais. Aí, ó. Em determinado momento, a parada ficou tão insana que cerca de Engraçado que lá nos Estados Unidos, um PlayStation 5 custa $499. 82% dos jogos vendidos no Brasil eram piratas e o país estava entre os 4 que mais compartilhavam ilegalmente games no mundo. Pra gente que era criança era uma maravilha, mas nos bastidores da indústria dos jogos, os executivos estavam começando a enlouquecer. Era muito prejuízo e eles definitivamente não estavam preparados. Oi, imaginem, tipo assim, uma produtora de gamer gastar horrores para poder produzir um jogo e eles ganham pela compra da venda desse jogo, né?
mas ele tem que competir lá com o Joãozinho, que tá vendendo PlayStation 2, o DVD por R$5, é embaçado. Parados para uma situação generalizada de pirataria sim. Tanto que alguns de vocês talvez se lembrem que em 2010 o Alan Wake foi o jogo mais pirateado do ano, prejudicando bastante o lançamento e atrasando uma continuação. E em Não lembro não. Eu vim ter PlayStation 10 depois, bastante tempo. 2011, o The Witcher 2 teve 4 milhões de downloads ilegais contra 1 milhão de cópias compradas. E caso... Caraca, 2 milhões contra 1 milhão, é isso mesmo? Deixa eu ver. 4 milhões de lançamento e atrasando uma continuação. E em 2011, o The Witcher 2 teve 4 milhões de downloads ilegais contra 1 milhão. Caraca, 4 milhões de downloads ilegais versus 1 milhão de cópias vendidas. Ou seja, só nisso, se ele fosse vender, ele poderia ter vendido 4 milhões a mais. Ele perdeu 4 milhões de potenciais clientes. De cópias compradas. E caso você esteja se perguntando, o jogo mais pirateado do mundo nessa época foi o Football Manager, com 10 milhões de downloads ilegais, entrando inclusive no livro dos recordes daquela época. Nossa, Football Manager, não conheço. Enquanto isso, lá na feirinha dos games que tinha no centro da sua cidade, você conseguia comprar qualquer jogo aí por 10, 15, no máximo 20 pila. E o mais interessante... Não, 20 tava caro. Não, você comprava por 5 por 10. 5, 10. É que de certa forma a pirataria criou um espaço de convívio no imaginário do brasileiro. A gente fazia amigo nas banquinhas, socializava em volta daquele assunto, pegava uma dica ali com o cliente, e assim cada vez mais a pirataria entrou no espaço afetivo brasileiro. E dizer isso não significa romantizar o mercado pirata, e sim lembrar que a pirataria nasce da falta de acesso, das marcas que nunca olharam pro... Verdade. Eu acredito que muitas das vezes o que fez a pirataria no Brasil crescer bastante é porque sempre comprar coisas no Brasil... Não que isso justifica, entendeu, pessoal? Eu estou falando assim, sempre foi muito caro, ainda mais para as pessoas carentes, entendeu? Eu me lembro, eu nunca fui de família rica, mas eu sempre lembro que eu já passei muita vontade de querer comprar algo e não ter dinheiro, porque aquilo era muito caro, e era muito caro, não por eu não ter dinheiro, mas porque era muito caro por ser caro mesmo, entendeu? Imagina hoje mesmo. Tantas coisas que é caro aqui, mas lá nos outros países são muito baratos. Brasil, e só prestar atenção na gente quando a gente começou a consumir legalmente. Até que, depois da virada de 2010, aparecem os primeiros serviços de streaming com um preço que, pelo menos num primeiro momento, parecia muito bom. A promessa era de que, agora que você já tinha uma... Eu me lembro que, quando a Netflix foi lançada, a Amazon também começou a lançar algo bem parecido, entendeu? E começou a lançar a Amazon Prime por $9,99, $9, alguma coisa assim, mensal. Internet boa em casa, ao invés de ir até a banca do camelô e pegar um CD que muitas vezes foi mal transportado e armazenado e ter problemas com ele em pouco tempo sem garantia de nada, tinha uma questão de erro de leitura, né, no disco. Você pagaria um valor fixo por mês e teria um catálogo. Aí, ó, Netflix chega ao Brasil por R$15 ao mês. Eu me lembro que também a Amazon começou a competir com a Netflix. O dela era tipo R$10, R$9,99, alguma coisa assim. Catálogo inteiro em casa, na maior comodidade do mundo. Nesse momento parece que a pirataria realmente ia perder a guerra. E por um tempo, de fato, ela diminuiu bastante. A gente ainda baixava uma música aqui, outra ali, aí veio... A questão de música foi bem afetada, não foi? O mercado musical, a indústria musical. O Spotify, uma série diferente, até que veio o Prime Video, HBO, a Disney e muito mais, e assim por diante. Mas antes de falar dos streamings, vale lembrar que a indústria já vinha travando essa guerra há mais tempo. No começo dos anos 2000, o grande vilão era o Napster, que deixava você baixar um arquivo MP3 diretamente do computador de outras pessoas sem pagar nada. Napster? Olha que absurdo. Ele virou o símbolo do tudo de... Não me lembro não. Graça na internet e foi esmagado em 2001 depois de uma ação coletiva liderado por gravadoras grandes da época, num processo que virou até um clássico de direitos autorais dos Estados Unidos. Quando o Napster caiu, outros serviços de compartilhamento de arquivos como o Kazaa e o Emule entraram na fila, até chegar numa fase em que o grande... Emule, acho que eu me lembro desse Emule. alvo passa a ser o armazenamento em nuvens de terceiros. E o Torrent, hein? Não.
ter Pirate Bay. Como fazia o Mega Upload, que foi caçado pela justiça, e eu fiz um vídeo sobre ele. No Brasil, esse tipo de operação como a que prendeu o dono do Mega Upload chega só na metade da década e em 2015, a Polícia Federal deflagra a Operação Barba Negra, voltada justamente para desarticular um esquema por trás do site Mega Filmes HD, que adivinha, eu também já fiz vídeo aqui no canal, depois vai lá assistir, beleza? E como eu ia falando, nesse período também surgem os streamings. Já de cara, a Netflix supera o BitTorrent em número de tráfego total na internet dos Estados Unidos. No Brasil, ela chega cobrando R$ 14,99 por mês para acesso ilimitado ao catálogo, com promoções que faziam esse valor chegar às vezes até a R$ 5,00. Bons tempos, hein? Nossa, chegou revolucionando. Esse conjunto de operações ao redor do mundo vai realizando aos poucos uma verdadeira caça à pirataria que deu muito certo no primeiro momento. Conseguiram diminuir bastante a pirataria na base da repressão e boas ofertas por parte das empresas, mas a gente sabe que essa caça vai ser eterna porque o objetivo das empresas não é manter os preços acessíveis, e sim lucrar. Entre 2011 e 2018, o número de brasileiros conectados à internet cresceu de forma consistente, com um aumento especialmente forte nas conexões móveis. Isso aconteceu mais acentuadamente ali para 2013 até 2016, com o surgimento de celulares mais acessíveis. E aí você vai ver muitos adolescentes dessa geração que não fazem ideia de como usar um torrent e se virar de fato na internet porque o streaming dominou tudo. Essa é foda. Não sabe usar um torrent, um BitTorrent, isso é verdade. Mas isso não significa que as operações anti-pirataria pararam. Na verdade, muito pelo contrário, o fechamento do Mega Upload foi vendido como a maior ação criminal de direitos autorais da história, na mesma época em que a Operação Barba Negra vira manchete por conta do Mega Filmes HD. Durante esse período de trevas, você quase não ouvia mais falar em DVD no camelô e jogo 3x10 na feira. Não, hoje em dia nem existe mais. Até porque o mercado pirata ficou mais inacessível do que antes. Porém, a partir de 2020, aquela curva que vinha caindo desde o auge dos DVDs começa a virar de novo, e novamente a causa disso é a falta de acesso. É uma prática bem conhecida dessas empresas e de empresas de outros ramos. Primeiro eles dominam o mercado, todos ficam... Primeiro é aquela coisa, se chama a campanha de penetração, entendeu? Eles se tornam acessível para a grande população aderir àquele produto, por ser barato, eles ganham mercado, ganham brand, ganham market share, ganham dominação. E aí depois que já está dominado, já está consolidado, as pessoas têm agora desejo por querer estar ali. Então agora eles aumentam o preço e as pessoas não têm opção a não ser comprar novamente. Dependentes daquela plataforma, que no primeiro momento faz sentido usar. Depois eles aumentam os preços a cada atualização, passam a deixar os planos mais básicos bem ruins, com qualidade baixa e propaganda no meio do conteúdo, e aí começou uma onda de pessoas voltando à pirataria, e certas coisas você até encontra sem dificuldade, tipo nesses streamings falsos, mas outras coisas não. Certos jogos e filmes são mais difíceis de encontrar por aí, e é aí que se torna perigoso pro usuário médio, que não tá acostumado a se aventurar na internet, e hoje em dia os vírus roubam todas as suas contas, e nelas você tem tudo, tem sua vida pessoal, tem sua vida financeira. Imagina perder o controle disso, mesmo que momentaneamente, que dor de cabeça. E esse é o cenário que estamos hoje, e aí você me pergunta, existe algum streaming que vale a pena? Algum streaming ainda custa tipo R$15 e entrega uma qualidade boa e sem... Você sabe por que também não vale mais a pena? Porque o custo do lead hoje aumentou, entendeu? Eu tava pesquisando e tá aumentando cada vez mais o custo de lead. O que é o custo de lead? O quanto que uma empresa paga para ter um cliente? Né? Porque está tendo uma competição, existe vários streams, não existe só Netflix nesse mundo, e quem pagar mais caro tem mais chance de ser mais visto pela internet. Então o custo de lead está aumentando cada vez mais. Então hoje tem uma assinatura de R$15 por mês, e muitas vezes o cara, sei lá, paga R$200, R$300 para ter aquele cliente, já não faz muito sentido, entendeu? Porque se custa R$15, só que ele gasta R$300 para estar captando aquele lead, a conta não fecha. Anúncios. Povo, o ponto todo sobre esse vídeo aqui sobre pirataria é que a cultura faz parte de todo ser humano, e deixar ela inacessível para um cidadão é tirar algo essencial da vida dele. E não é segredo para ninguém, ele vai dar um jeito de consumir ali da forma mais viável para ele. E respondendo a pergunta, sim, ainda existe streaming barato no Brasil, e é aqui que eu apresento para vocês a Filmica. A Filmica é uma plataforma de streaming 100% brasileira e independente, focada em cinemas do mundo todo. São mais de 600 filmes no catálogo deles, com lançamentos semanais, incluindo filmes inéditos, cults, clássicos, documentários e vários outros. Olhem aí, o catálogo deles conta com uma variedade de categorias, mas é bem antigo, né? Imensa, indo desde o cinema nacional até o cinema cubano, com diversas obras que enquanto você mantém a assinatura.
R$ 99,90 e não possui renovação tax, o preço início, enquanto você mantém assim. Pode acessar o Filmica pelo navegador. Se quer dar de presente, o site também legais e a caçada contra a pirataria continua, mas agora focada num sistema chamado IPTV. Antes do IPTV e da TV Box, a gente tinha o famoso GatoNet, que é o nome que dá origem a isso tudo, que era literalmente dar um gato no sinal da TV por assinatura, usando muitas vezes um decodificador clandestino. Em agosto de 2013, cerca de 7 milhões de pessoas no Brasil assistiam TV por assinatura sem pagar nada, o equivalente a 41% do tamanho de todo o mercado formal de TV paga. Na prática, Nossa, 40%. o GatoNet era como se fosse a segunda maior operadora do país, perdendo só pra NET e ficando na frente da própria Sky em número de assinantes. Caraca. Na maioria das vezes você pagava mensalmente lá pro cara do gato. E ao longo dos anos 2000 e início de 2010, o GatoNet virou um ecossistema. O que muda de figura é quando o GatoNet tradicional passa a migrar para a internet e o público agora passa a adquirir aquelas TVs Box, que são pequenos aparelhos com Android embutido que transformam qualquer televisão aí numa Smart TV. Em muitos casos, eles já vinham configurados com listas de canais ilegais, aplicativos pré-instalados e até tutoriais ensinando a acessar mais de 10 mil canais ou todos os streamings pagos, só que sem pagar nada. A partir de 2023, o Estado brasileiro começa a tratar essa nova fase do GatoNet como uma batalha de infraestrutura e não só como casos pontuais de apreensão. A Anatel lança um plano específico de combate à pirataria focado em TV Box que não estão homologados, ou seja, que não pagaram ali a fatia do Estado. A investigação aponta um esquema absurdo com uma logística transacional com entradas de aparelhos clandestinos pela fronteira do Paraguai, distribuição centralizada ali em Curitiba e movimentações financeiras milionárias. No mercado dos games, mesmo com ampliação de mercados digitais e serviços como o Game Pass do Xbox, a pirataria continua bastante alta. O grande problema é que, especialmente na indústria dos games, muitas vezes quem sai prejudicado é o profissional que trabalha na área, que já é subvalorizado e que acaba sendo uma opção de corte fácil de gastos, especialmente com a ascensão aí do mercado de IA. Já na área do cinema e da TV, a questão é outra. No início da década, o streaming ainda vendia a fantasia de ser mais barato do que uma TV a cabo, até que a gente pula para 2025 e os preços subiram mais de 40% nos últimos 3 anos. Então, quando a gente pensa em pirataria como causa, fica óbvio que ela só surge diante da inacessibilidade. E aí, qual que é? Isso é verdade, entendeu? Através da inacessibilidade faz com que as pessoas acabam migrando para essas questões, né? Então, acredito que para resolver é deixar esses streams, esses jogos mais acessível para a população, porque aí a população realmente vai ter as condições de poder estar comprando. Pessoal, deixa aquele like, se inscreve para mais vídeo e tamo junto. Um abraço.